Uma das mudanças interessantes desse novo arcabouço normativo trabalhista é o tratamento diferenciado para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Nesse aspecto, muito se fala da possibilidade de que algumas empresas estejam desobrigadas de elaborarem o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Mas é uma lambança pensar que o critério é o mesmo, ou seja, no vídeo de hoje nós vamos falar da lambança que é pensar que toda empresa desobrigada de elaborar o PGR também está desobrigada de elaborar o PCMSO. Então, fica com a gente para você ver a diferença que tem nesses critérios. Da NR1, muito tem se falado, principalmente para quem trabalha, com pequenas empresas, muito se fala da desobrigação de elaboração de PGR e PCMSO. Algo que não acontecia antes, na época do saudoso PPRA. Na época do PPRA e do PCMSO, até o ano de 2021, todas as empresas que tivessem empregados tinham que elaborar o PPRA e o PCMSO. Isso agora mudou, já que a nova NR1 traz a possibilidade de que algumas empresas que se enquadrem em alguns critérios não sejam obrigadas a elaborarem a documentação do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Mas acontece que muitos dos profissionais de SST acabaram caindo numa pegadinha, que é achar que o critério é o mesmo. Então, muitas vezes, quando a empresa enquadra nos critérios de desobrigação com relação ao PGR, automaticamente as pessoas acabam achando que essa empresa também estará desobrigada a elaborar o PCMSO. Só que isso não é uma verdade, tá? E eu vou mostrar para vocês por que isso não é uma verdade, por que o critério é diferente com relação à desobrigação do PGR e desobrigação do PCMSO. Então, veja bem, aqui eu estou com o texto da norma regulamentadora número 1, da NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Aqui na nossa querida NR1, a gente tem no sumário, os tópicos que ela aborda, e aqui no item 1.8, ela aborda aqui o tratamento diferenciado ao MEI, que é o microempreendedor individual, a ME, que é a microempresa, e a EPP, que é a empresa de pequeno porte. Então, se a gente descer lá para baixo, para o item 1.8, nós vamos chegar nesse texto aqui. Então, veja bem, tratamento diferenciado para MEI, ME e EPP. No primeiro item, ele já fala aqui, o MEI está dispensado de elaborar o PGR. O MEI está sempre dispensado de elaborar o PGR. E essa é a primeira diferença. Nós vamos ver que nem sempre o MEI está dispensado de elaborar o PCMSO. Tá? Então, essa é a primeira diferença. Aí eu já vou descer aqui para o item 1.8.4. Veja bem o que a gente tem aqui no item 1.8.4. Diz o seguinte: as microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9, e declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1, que é a DIR, a Declaração da Inexistência de Riscos, ficam dispensadas da elaboração do PGR. Então, a gente já viu que o MEI, o microempreendedor individual, está dispensado de elaborar o PGR, e aqui ele fala sobre as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então, qual que é o critério que vale para as microempresas e empresas de pequeno porte para que ela seja desobrigada de elaborar o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco? Então, ela tem que ser ME ou EPP,
é o primeiro critério. Ela precisa ser uma empresa graus de risco 1 e 2, então se for grau de risco 3 e 4, já não tem essa desobrigação. E precisa que não existam riscos físicos, químicos e biológicos nos ambientes de trabalho. E também ela tem que ter declarado as informações digitais, ela precisa ter a DIR. Então, se é uma AME ou EPP, se é grau de risco 1 e 2, se não identificou agentes físicos, químicos e biológicos e declarou isso digitalmente, essa empresa está dispensada de elaboração do PGR. Beleza? Mas aí, muita gente pensa que automaticamente, se ela está dispensada de elaborar o PGR, então ela está dispensada de elaborar o PCMSO. Mas isso não é uma verdade. Veja bem, o PCMSO, né, a desobrigação de elaboração do PCMSO, ela é mencionada aqui no item 1.8.6. E aqui a gente vê a primeira diferença. A primeira diferença é que o MEI entra nesse critério, com relação ao PGR, o MEI não entra nesse critério, já que todos os MEI são desobrigados de elaborar o PGR, mas no PCMSO não. Então, veja bem, o critério ele é parecido com o critério do PGR do item 1.8.4, mas tem uma diferença. A primeira diferença é que o MEI está incluído aqui, e a segunda diferença eu vou mostrar para vocês na leitura. Então, veja bem, o MEI, a ME e a EPP, MEI, ME e EPP, primeiro critério, graus de risco 1 e 2, segundo critério, grau de risco 1 e 2 é a mesma coisa, né? Que declarar as informações digitais, declarar informações digitais também é um critério que já está lá no 1.8.4. E não identificar em exposições ocupacionais agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos. Opa, então essa novidade aqui parece sutil, mas muda muita coisa. Ficam dispensados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou PCMSO. Então, veja bem, critérios para desobrigar o PCMSO. Tem que ser MEI, ME ou EPP, grau de risco 1 e 2, tem que declarar as informações digitais na DIR e não podem ter identificado exposições a agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Enquanto no PGR, o critério de não identificação de riscos tem a ver com riscos físicos, químicos e biológicos, para uma empresa ser desobrigada a elaborar o PCMSO, além de não identificar os agentes físicos, químicos e biológicos, também precisa não identificar riscos relacionados a fatores ergonômicos, tá? Então, fica claro aqui que o critério é diferente. O critério de desobrigação de elaboração de documentação de programas é diferente se compararmos os critérios do PGR com os critérios do PCMSO. Beleza? Não se esqueçam dessa dica para que vocês não cometam essa lambança. Tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, curte, compartilha com seus colegas e amigos e comente aí pra gente saber o que você está achando. Tá joia? Aquele abraço.